Olá, meus queridos, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração. Nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, todos os domingos, às 18 horas. E você vai assistir agora a uma mensagem que será compartilhada com os irmãos aqui da igreja, os irmãos que estão no templo, e você que está em casa, no seu telefone, no seu tablet, na sua televisão, vai ter esse momento conosco também. Mas antes de termos esse momento de reflexão bíblica, eu gostaria de te convidar a estar conosco aqui todos os domingos às 18 horas. É um privilégio, é um prazer sempre recebê-lo aqui. Mariana hoje vai compartilhar conosco uma porção da Palavra de Deus. Eu gostaria que todos nós que estamos aqui no templo, você também que está em casa, nós pudéssemos orar para que Deus pudesse usá-la nas nossas vidas agora. Curva sua cabeça, feche seu olho, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tua serva vai trazer para cada um de nós agora o teu recado, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a guarde, que o Senhor seja com ela, que ela seja o instrumento do Senhor nesse momento para a vida de cada um de nós aqui. Que os nossos corações estejam abertos para a tua mensagem e que ela encontre realmente solo fértil para frutificar. Oramos-te e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Mariana. Bom, boa noite aos irmãos que estão aqui presentes na Igreja do Coração. Boa noite para quem acompanha a nossa transmissão ao vivo ou para aqueles que em algum outro momento terão a oportunidade de compartilhar e assistir essa mensagem. Bom, essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui à frente pregando e confesso que esse tipo de serviço ao reino é não apenas para compartilhar a palavra com vocês, no sentido de transmitir também um pouco da palavra, mas serve para a gente enquanto servo. Então, eu queria até compartilhar com vocês que, na verdade, o tema que eu trouxe hoje é completamente diferente do tema que eu tinha me organizado para trazer com vocês. E aí, já tinha o texto bíblico definido, mas tinha uma perspectiva diferente na mensagem. E aí, essa semana, eu tive um outro direcionamento de Deus para trazer um outro tema para vocês, que eu confesso que é um tema que foi muito difícil para mim, enquanto cristã, durante a minha caminhada. Então, o tema que eu trago aqui como reflexão para esta noite é Cristo, a fonte do verdadeiro contentamento. Irmãos, esse tema é tão atual, mas tão atual, porque hoje nós vivemos uma sociedade que, apesar de termos mais acesso a recursos, mais acesso a informações, mesmo assim, nunca tivemos pessoas tão ansiosas, tão frustradas e tão insatisfeitas. Nós vivemos com as nossas agendas cheias de compromissos, cheias de coisas para fazer, e mesmo assim há um sentimento de que as pessoas ainda não se sentem realizadas. Eu gosto muito do exemplo da criança. Quem aqui é pai, quem é mãe, ou que não é como eu, porque eu também não sou mãe, mas que já teve oportunidade de conviver com crianças, já deve ter passado por uma situação parecida com essa que eu vou relatar para vocês. Sabe quando a criança, ela quer muito um brinquedo, mas muito, porque ela viu um coleguinha brincando, ou porque viu na televisão, e ela insiste com o pai e com a mãe para querer aquele brinquedo. Insiste, até que um belo dia os pais cedem e compram aquele brinquedo que a criança tanto quer. Perceba que aquela empolgação inicial da criança ao brincar, ela ali nos primeiros dias, ou talvez até nas primeiras horas. Aí vai chegando outro dia, ela já não brinca com aquele brinquedo mais. Vai chegando outra semana, ela já larga, já não tem aquele interesse. Chega um certo ponto que aquele brinquedo já não é interessante mais para ela. E talvez ela já queira ter outro. Irmãos, as crianças crescem e tornam-se adultos. Nós também crescemos e nos tornamos adultos. E metaforicamente falando, nós também temos os nossos brinquedos. Eles apenas mudam de nome. Nós temos desejos e coisas que queremos conquistar que muitas vezes têm uma ordem de prioridade acima de Cristo em nossas vidas. Pode ser o desejo por um carro, pode ser o desejo por uma casa, uma mudança ali de dígitos na conta bancária, ou até mesmo a mudança de status, do estado civil. Eu falo como mulher mesmo. Quantas vezes, em algum momento da nossa vida,
nós projetamos a nossa completude em uma figura masculina, achando que talvez receber uma demonstração de afeto de uma outra pessoa iria nos fazer sentir amada, esquecendo-se que a maior prova de amor que nós recebemos da humanidade foi o sacrifício de Jesus na cruz. Irmãos, assim como esses exemplos humanos, quando nós pensamos no significado da palavra contentamento, olhando para o nosso dicionário, nós encontramos alguns sinônimos. Contentamento pode ser satisfação, pode ser alegria, mas para além do significado da língua portuguesa, a palavra de Deus, a Bíblia, nos traz a verdadeira fonte do contentamento. E o contentamento bíblico é muito diferente do contentamento mundano, porque Cristo é o alvo do nosso contentamento. E pensando na palavra de Deus e na Bíblia, tem uma carta que é muito interessante, que é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que foi uma carta que me marcou muito na minha caminhada cristã, principalmente porque há cerca de 5 anos atrás eu fiz um estudo, ministrei um estudo aqui na Igreja Batista do Coração sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E essa carta, ela mexeu muito comigo porque ela é conhecida como um tratado da alegria, vamos dizer assim, porque é uma carta que Paulo menciona a palavra alegria várias vezes. E é uma carta que, assim, pensando em termos humanos, ele não estava numa situação, uma circunstância alegre, muito pelo contrário, ele estava preso. E é uma carta que nos traz uma mensagem muito impactante sobre o contentamento. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, esse meu último versículo, tudo posso naquele que me fortalece, é o versículo que me marca muito, mas que é muito utilizado de forma equivocada. Por isso, eu achei muito mais pertinente e rico trazer para vocês a partir do versículo 10. Por quê? O apóstolo Paulo, ele nos traz inúmeros ensinamentos sobre contentamento. E o primeiro deles é que o contentamento produz gratidão. Paulo começa a sua mensagem aqui no capítulo 10, no versículo 10, falando: alegro-me grandemente no Senhor. Aqui nesse contexto, ele tinha recebido ofertas dos irmãos filipenses e me chamou muito a atenção porque ele reconhece isso como motivo de gratidão, mas ele fala: alegro-me grandemente no Senhor. Aqui Paulo reconhece que a fonte de tudo que está acontecendo ali da vida dele, no sentido de fortaleza, vem de Deus. E quando a gente fala de gratidão, pessoal, eu vejo muita gratidão como uma das formas de louvarmos ao nosso Senhor. E como já dizia uma canção que a gente até canta aqui, se não for para te adorar, por que eu nasci? A adoração, ela é feita de várias formas. Quando a gente fala em louvar a Deus, geralmente a gente pensa mais só nas músicas, nos louvores, mas existem várias formas da gente louvar ao Senhor. E a gratidão é uma delas. Eu sempre falo que em todos os momentos da minha vida que eu não enxergava as coisas com olhar de gratidão, eu falo que eu sentia que era como se eu usasse um óculos com a lente toda embaçada. Porque a falta de gratidão,
ela nos faz ver o olhar das coisas apenas para aquilo que falta. Nos faz olhar para as dificuldades e muitas vezes não conseguir enxergar como que Deus está ali caminhando com a gente, como que Deus está ali mesmo no meio daquelas dificuldades, fornecendo ali um refrigério, e ele vem de várias formas. Seja pela própria força em passar por aquela situação, porque muitas das vezes o livramento e a força que Deus nos dá não será nos livrar daquela situação, mas sim nos dar algumas armas para lidar com aquilo. Seja uma palavra amiga, seja com a própria igreja, seja ali com a troca com alguém, com a oração. São formas que nós encontramos ali de conviver com essas dificuldades. E nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Nosso olhar, às vezes, está muito focado para as coisas humanas. Você pode ser grato pelo seu emprego, você pode ser grato pela sua família, você pode ser grato pelo bairro que você mora, pelo ar que você respira. Mas muitas das vezes a preocupação excessiva em conquistar coisas nos faz esquecer o principal motivo de gratidão. Pensem comigo, se Deus não nos abençoasse com todas essas outras coisas que eu citei, e o único, e aqui eu vou usar único, vou falar só, mas não no sentido de pouca coisa, mas de somente. E a única bênção que nós recebêssemos fosse a salvação, ainda assim isso seria suficiente para você? Muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos do sacrifício de Cristo na cruz. Nos esquecemos que, apesar de todas as aflições e coisas que nós vivemos aqui, porque aqui a gente vive na presença do pecado, né? Infelizmente a gente não está livre, a gente vive nesse mundo caído, mas existe uma promessa que um dia nós estaremos com o Pai, que um dia nós descansaremos e estaremos no que nós chamamos de glorificação. Isso seria suficiente para você? Isso hoje é um motivo de gratidão na sua vida? E a gratidão, ela produz também uma mudança de mentalidade. Como eu falei com vocês do exemplo do óculos, né, que quando nós somos ingratos, é como se nós estivéssemos enxergando com uma lente embaçada, a nossa mentalidade muda quando o nosso coração é grato. A nossa forma de enxergar, muitas das vezes, as dificuldades e todos os problemas que nós passamos, ela é diferente. E eu falo que a nossa mentalidade, essa mudança, também nos torna menos egoístas. Porque a gente se abre a olhar um pouco mais para as dificuldades do outro. A gente fica tão preocupado com o que falta na nossa vida, e às vezes tem um colega ali do lado, tem alguém que está precisando ali de você. Então a gratidão, o contentamento bíblico, também torna o nosso coração menos egoísta e mais disposto a estender a mão e ajudar o outro. Mas este não é apenas um único ensinamento que essa passagem nos traz. Além de nos mostrar que o contentamento ele produz gratidão, um outro ensinamento muito importante que Paulo nos traz é que o contentamento não depende das circunstâncias. Eu sempre falo que esse é o principal, vou usar entre aspas, tapa na cara que eu senti a primeira vez que eu li essa carta de Paulo aos Filipenses. Paulo tinha tudo para murmurar. Ao invés de escrever uma carta, que é conhecida como Tratado da Alegria, ele poderia ter escrito uma lista de reclamações. Irmãos, quando nós falamos que Paulo estava preso, o contexto que ele estava preso é muito diferente do que nós conseguimos imaginar dentro do nosso sistema carcerário moderno. As condições eram muito mais precárias, possivelmente alguns indícios que ele estava até acorrentado a um soldado romano. É até difícil para a gente pensar o nível de sofrimento que Paulo enfrentava naquele contexto. Quando ele nos diz em sua carta aqui, no versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ele reconhece e agradece a oferta que foi dada para ele pelos irmãos filipenses. Mas mesmo assim, a alegria dele não está condicionada a isso.
a um reconhecimento pelo que foi oferecido. E aqui ele nos passa algumas mensagens interessantes. Por quê? Apesar do sofrimento que ele está passando ali naquele momento, apesar do contexto que ele poderia estar abatido, a gente pode pensar na nossa vida. Na nossa vida, nós passaremos por muito mais situações difíceis do que fáceis. E Cristo já nos alertava sobre isso. Lá em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, existe um grande perigo em ficarmos presos às circunstâncias. E isso Paulo nos mostra muito bem com a vida dele. Por quê? Imagine, se você ficar com o olhar muito preso às circunstâncias, se você passa por uma circunstância ruim, qual que é a primeira tendência humana que nós temos? Murmurar. Igual o pessoal lá no deserto. O que era para durar 40 dias acabou durando 40 anos. Então, quando as coisas estão difíceis, se o meu coração não tem um contentamento bíblico, a minha tendência natural é murmurar. A minha tendência natural é achar que a grama do vizinho é mais verde que a minha. A minha tendência natural é achar que, poxa, é muito ruim andar de ônibus, mas eu não vou pensar, poxa, eu tenho dinheiro para pagar a passagem e eu consigo me locomover até o meu trabalho dessa forma. Mas existe um outro perigo também de estarmos focados demais nas circunstâncias. Porque quando chegar um momento bom, você vai achar que você chegou naquele momento pela sua força do braço e vai esquecer quem te fortaleceu para chegar ali. Quantas vezes nos momentos bons a gente bate no peito e tá até uma palavra muito feia que eles usam no mundo para falar, quando a pessoa se acha, a pessoa bate no peito e acha que venceu com a própria força do braço. Ela acha que foi ela mesma que conquistou aquilo. E esquece que foi Cristo que nos dá a força ali diária. Então, contentamento, independente se a gente passa por um momento ruim ou passa por um momento muito bom, você busca aquela paz que vem de Deus. E é uma paz que excede qualquer entendimento. E mais que isso, quando nós cristãos, passamos por um momento muito difícil e a gente consegue, independente das circunstâncias, manter ali aquela alegria e aquela satisfação, vocês já perceberam que muitas das vezes quem não é cristão, que convive com a gente no trabalho, que convive com a gente na universidade, qualquer lugar, sempre olha e pensa assim, como que aquela pessoa está conseguindo passar por isso, por esse momento tão difícil, e mesmo assim, com essa alegria ou com essa satisfação? Irmãos, o nosso sofrimento e a forma como nós passamos por ele também pode nos mostrar para o mundo como que Cristo é importante por nós. E eu considero até uma forma de evangelização também. A nossa vida, não porque depende de nós, mas o nosso testemunho, ele pode evangelizar também outras pessoas, e isso é muito importante. Mas você talvez pode se perguntar, nossa, mas é muito difícil passar por momentos difíceis e não estar apegado às circunstâncias. É muito difícil passar por momentos difíceis e mesmo assim manter um certo contentamento. Sim, é difícil. Mas Deus nos forneceu algumas ferramentas. Irmãos, hoje nós temos a Bíblia, que é viva, eficaz, que naquela época ainda não estava no formato, que nós temos hoje. Hoje nós temos ela completa. E nós temos a Bíblia, nós temos a oração, nós temos a oportunidade de buscar um relacionamento contínuo com Deus, e que é uma coisa que não é forçada, depende de nós. Nós temos não só esses momentos individuais de oração, de leitura, mas o papel da igreja também é muito importante para lidarmos com esses momentos difíceis. Como que muitas vezes a comunhão, como que muitas vezes a troca com o outro irmão nos fortalece nesses momentos.
Esse é um dos ensinamentos que eu acho mais importante aqui nessa passagem. E aí entender como que o contentamento não depende das circunstâncias nos leva a um terceiro ensinamento que Paulo nos traz, que é a suficiência que está em Cristo. E aqui, irmãos, quando Paulo nos traz, aprendi o significado de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse último versículo, quem tem muito costume de viajar, pegar a estrada, eu tenho certeza que já deve ter visto esse versículo em algum para-choque de caminhão. Esse versículo é muito usado também em dedicatórias de trabalho de conclusão de curso, em discursos, né, de alguma conquista, seja a pessoa está formando, seja conseguiu ali uma promoção no trabalho. Ele é muito usado, só que ele é usado de forma isolada. Eu mesma já usei no meu TCC, gente, há 10 anos atrás. Eu fui lá e escrevi tudo posso naquele que me fortalece, sem nem ter ideia do que estava se referindo. E aí a gente usa muitas das vezes esse versículo meio como se a força fosse nossa, né? Eu lembro muito daquela música da Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. O versículo, ele é usado como se qualquer coisa que eu quisesse, eu pudesse conquistar. E aí, por isso que eu não quis trazer esse versículo isolado para os irmãos. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de posso passar pela alegria ou pela dificuldade. Em Cristo eu consigo passar por todas essas coisas. É isso que Paulo queria trazer com esse versículo. Que independente do que acontecesse, na fartura ou na falta, eu solteira ou eu casada, eu andando de ônibus ou andando a pé, de carro, em Cristo eu posso suportar todas as coisas e não que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai dar. Esse versículo não nos fala sobre uma lista de pedidos que se você escrever você vai conseguir. E entenda, a vontade de Deus é soberana. Tem tanta coisa que eu queria e não consegui e hoje eu dou graças a Deus. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas e até o não dele é certeiro em nossas vidas. Irmãos, hoje nós tivemos a oportunidade de aprender alguns ensinamentos que Paulo nos traz a respeito do contentamento. O primeiro deles que nós vimos é que o contentamento nos gera gratidão. Então, quando o nosso coração está grato, é um sinal que nós estamos exercendo o nosso contentamento. Além de gerar gratidão, o contentamento, ele não depende das circunstâncias. Então, seja uma situação boa ou uma situação ruim, não é isso que vai definir o nosso contentamento bíblico. E aí Paulo fecha ali a sua passagem, nos falando onde que é essa força desse contentamento bíblico. Que a nossa suficiência está em Cristo. E é nela que sempre nós nos devemos apoiar. E também, irmãos, eu queria fazer um apelo. Por quê? Talvez quem esteja me ouvindo ainda não teve a oportunidade de fazer um compromisso com Cristo. Sabe aquela sensação de falta que o ser humano tem? Está faltando alguma coisa na vida, e eu não estou falando de conquistas. Sem a presença de Cristo, nós não vamos a lugar algum. Sem a presença de Cristo, é impossível suportar os dias ruins. Sem a presença de Cristo, os dias bons são prazeres passageiros, não fazem sentido. Então, se você ainda não teve um compromisso com Cristo, ainda não experimentou da oportunidade de viver e ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, eu os convido a fazer esse compromisso. E não apenas isso. Mesmo que você já seja cristão, mesmo que você já tenha feito o compromisso com Cristo, talvez você não exerça o contentamento bíblico. Talvez a sua ordem de prioridades esteja invertida. Não tem problema você querer um carro, não tem problema você querer um emprego melhor.
E eu também não sou a pessoa mais adequada para falar que as pessoas não devem ter um emprego melhor, né? Que eu sempre fui a pessoa que correu atrás disso. Mas o problema, e aí eu me remeto lá ao início da pregação, quando eu falei com vocês que esse era um tema que era difícil para mim, porque eu descobri que a ordem de prioridades da minha vida ela estava invertida durante muito tempo, mesmo depois de crente, mesmo depois de ter feito o compromisso com Cristo. É que eu fui acordar que em muitos momentos da minha vida eu não exercia o contentamento bíblico. Então, se você, como eu, através dessa pregação, também sentiu que essa ordem de prioridades ela está invertida na sua vida, se você sentiu que no momento você está colocando outras coisas no lugar de Deus, se muitas das vezes você só consegue estar feliz e contente quando as coisas vão bem, eu te convido, irmão, a experimentar desse contentamento bíblico, que foi o mesmo contentamento que me trouxe a compartilhar essa mensagem aqui hoje. Eu peço que os irmãos se curvem para orarmos juntos. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos, Pai. Que essa palavra não tenha sido vazia, que essa palavra tenha realmente brotado no coração de cada um, Pai. Que tenhamos outras oportunidades de compartilhar a palavra, que tenhamos outras oportunidades de trazer, Deus, coisas que muitas das vezes foram sofrimento para o nosso coração, mas que possam se transformar em bênçãos, em compartilhamento da palavra e que possa encorajar outras pessoas, Pai. Que em nenhum momento das nossas vidas nós esqueçamos que Cristo é a nossa fonte de contentamento, Pai. Que nós somos peregrinos nessa terra, que nós estamos aqui de passagem. E que nada nesse mundo, nenhum tesouro da terra, Deus, é maior do que estarmos um dia desfrutando da presença do Senhor na glória do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meu querido, você ouviu uma mensagem agora compartilhada na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, Igreja Batista do Coração. Você está aí nas nossas redes sociais, eu quero aproveitar e reforçar com você o convite de você estar conosco aos domingos às 18 horas. Seja bem-vindo. Se você tem já acompanhado há algum tempo as mensagens, as redes sociais da igreja, tem sido abençoado e quer cooperar com o trabalho dessa igreja, quero deixar para você a chave Pix financeiro@igrejadocoração.com. Através dela você pode também contribuir com o trabalho realizado nesta igreja. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre você e sua família. Amém.